Eu sou o pão da vida, o pão do céu. Quero saudar a todos com aquele gostoso paz e bem. É com muita alegria que nós nos encontramos nesse domingo refletindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento, ela é sustento. E é tão bonito esse período em que o Cristo está caminhando para a Jerusalém. E nessa caminhada a Jerusalém, ele vai nos instruindo. E ele tem uma visão bonita, ele enxerga o povo. E ele, vendo aquele povo à frente, ele quer pastores, né? Ele quer pastores e ele quer pastor que se coloquem como servos do rebanho. Ele não quer pastor que se colocam como senhores. Ele quer pastor que se coloca como servos. Ele quer pastor que esteja à frente, mas um pastor que faz a experiência do amor, que ama o seu povo. Ele mesmo se autodefine, eu sou o bom pastor. Ele mesmo se qualifica, né? A maneira de ser pastor. Eu sou o bom pastor. Então ele precisa de pastores. Nós vimos ele olhando para o povo e ele sofre junto com o povo. Diz lá o Evangelho, ele teve compaixão. Ele sofre junto com o povo. Nós vimos ele colocando para nós que ele é o pão dos pobres. Nós vimos a experiência, né, de um homem que vai até Eliseu. E lá com Eliseu, esse homem leva 20 pães para saciar 100 pessoas. Então, o que aconteceu? Quem partilha, vai acontecer sobras, né? Então ele deu aqueles 20 pães e saciou 100 homens sobrando. Quem partilha faz acontecer sobras. E nós vimos também naquele evangelho que Jesus viu o povo, 5.000 homens, e ali só apresentaram 5 pães e 2 peixes. E Jesus saciou a todos. Por quê? Por causa da partilha. Quem alimenta a cultura da partilha não permite acontecer famintos. Achei tão bonito, né? Um padre ontem conversando comigo, visitou uma família com 3 crianças, uma criança especial, não tinham leite, não tinham nada, desempregado, não conseguia emprego, e aquele padre foi procurar os vicentinos. Aquele padre encaminhou para o próprio pároco a assistência daquela família. Olha que bonito, né? O cuidado que alimenta a vida cristã com a partilha, não permite o outro passar fome. É lindo, é rico, né? A atitude de quem vive o Evangelho. Nós vimos no outro domingo a necessidade de quem partilha alimentar um olhar de fé. Os judeus tinham dificuldade, eles não tinham os olhos da fé, né? A certeza de ter Deus conosco. Quem tem o olhar da fé, ele alimenta essa certeza de que Deus está conosco. O homem que tira Deus, exclui Deus da sua história, da sua caminhada, não é feliz. Não é feliz. Diz lá o Evangelho, eu farei chover para vós o pão do céu, né? E então Deus mandou pão que os judeus, o povo de Deus, colhia de manhã, aquela farinha, aquele pão, era o maná, pão descido do céu. E à tarde vinham as codornizes. É bonito o cuidado que Deus tem para com o povo. Deus cuida para aqueles que têm fé. E Moisés consegue mexer no coração de Deus, né? No Evangelho, dizia assim, quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Por quê? Jesus saciou aquele povo.
Quem é Jesus Cristo? É aquele que sacia. Ele é aquele que cuida. Quem vai até ele não vai ter mais fome e não vai ter mais sede. Mas Jesus chama a atenção dos judeus. Vocês estão me procurando porque me viram eu como um padeiro, aquele que multiplica, aquele que dá pão. Mas olha, diz ele bem forte no Evangelho, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Naquele Evangelho, ele pedia o olhar da fé, porque o alimento que ele dá é o corpo dele, é o sangue dele, mas é um alimento que conduz a pessoa à vida eterna. Às vezes nós perdemos a dimensão da eternidade, porque aqui é passageiro, aqui é provisório e Jesus nos leva para o eterno. Jesus se autodefine neste domingo: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Em Cristo nós podemos dizer que nós encontramos a plenitude da vida humana. Em Jesus Cristo nós encontramos a plenitude da vida eterna. Ele dá um pão que é carne. Ele dá um pão que é carne. Nós vamos ver na primeira leitura de hoje, quem ler no livro dos Reis, com a força que lhe deu aquele alimento, caminhou até a morte, até o monte de Deus, até o monte Horebe. Porque ali estava o profeta Elias. Ele havia combatido os falsos profetas da rainha Jezabel, né? Ele combateu, né? Mostrando que eles estavam ausentes do verdadeiro Deus e alimentavam uma cultura dos ídolos. Então a rainha queria matar Elias e ele foge. Mas esse fugir de Elias para o deserto é Deus que está agindo, preservando a vida dele. Deus cuida, está preservando a vida de Elias, né? E Elias então, ele lá no deserto, ele cai e fala: agora, Senhor, basta, posso morrer, eu quero morrer, eu preciso morrer. Então Elias é acordado por um anjo e tem pão e água, coma. Ele comeu, deitou novamente, dormiu, o anjo o acorda: olha, a estrada é longa, o caminho é longo, né? Levanta-te e anda, vai até o monte Horebe. É o monte de Deus. E Elias se levanta 40 dias, 40 noites, alimentado pelo pão que Deus deu a ele. É uma figura do pão que Deus nos dá. Por isso que ele fala: eu sou o pão da vida. É o alimento que nos leva para o monte de Deus, que é a Jerusalém celeste. E nesse período nós devemos ir alimentados dele. Então, no Evangelho de hoje, né, Jesus vai dizer, vai ouvir dos judeus, né? Esse daqui não é o filho de José, o carpinteiro? Não é o filho de Maria? Nós não conhecemos aqui os seus familiares, né? Então, eles não têm a ótica da fé. Não tem. Ele é o pão da vida e eles não são capazes de enxergar em Jesus o Messias, o Filho de Deus. Ele vai dizer: quem come deste pão vive eternamente. Olha aí, o Evangelho de hoje nos garante: quem come deste pão vive eternamente. Então que a Eucaristia na nossa vida cristã seja fonte de vida e vida plena, com a certeza de que esse alimento nos leva e nos conduz à eternidade, à casa de Deus. Caros irmãos, nós estamos em plena Olimpíadas, acontecendo lá no Japão. E hoje é dia de nós distribuirmos as medalhas. E eu quero distribuir medalhas, né, para os pais. Medalha de ouro para quem? Para aqueles que vivem a beleza da paternidade. Aqueles pais que vivem a beleza da paternidade. São aqueles pais
que são expressão do amor de Deus. Eu dou medalha de prata para aqueles pais que estão lutando, medalha de bronze para aqueles pais que estão lutando para viverem a paternidade. A minha pergunta: eu ganho medalha ou eu caminho sem medalha? Eu quero distribuir medalhas para aqueles que sabem, lutam e cuidam da família. Nós estamos nesta semana, começando hoje, nesse domingo, a Semana da Família. O que eu devo fazer? Ter o cuidado pela minha família. São Maximiliano Maria Kolbe, no campo de concentração lá na Polônia. Ele escuta, tem 10 prisioneiros, porque um fugiu, então os alemães dizem vão morrer 10 no lugar dele. Quando de repente escuta um pai de família: a mim não, eu tenho uma família, eu tenho esposa, eu tenho filhos. São Maximiliano pede para, no lugar daquele pai de família, pudesse morrer ele. Porque a família de Maximiliano era maior. Ele era um religioso, era um sacerdote. A família dele era todo o povo de Deus. E foi concedido. Aquele homem foi libertado para cuidar da família. E São Maximiliano morreu para salvar um pai de família. Caros irmãos, Semana da Família. Vamos receber medalha de ouro, vamos receber medalha de prata, vamos receber medalha de bronze. O que eu não posso viver é sem medalhas em relação à minha família. Feliz daquele que cuida da sua família. O cuidado é próprio de quem é filho de Deus, de quem tem a vida cristã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição das minhas mãos episcopais, pela intercessão da Virgem Negra de Aparecida, pela intercessão da Sagrada Família, desça sobre vocês, vossas famílias, vossos trabalhos, a bênção do Deus rico em bondade, dando a todos paz, saúde, afastando o mal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Um bom domingo, Deus os abençoe sempre. Paz e bem. Eu sou o Cristo.